Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Mãe bilionária vê garçonete negra alimentar sua filha cega, e sua vida muda para sempre. Elizabeth Morgan era, aos olhos do mundo, o epítome do sucesso. Aos 42 anos, ela governava com mão de ferro um dos fundos de investimento mais poderosos de Wall Street, o Morgan Capital, que administrava bilhões de dólares em todo o mundo. Seu nome era sinônimo de excelência nos círculos financeiros, e sua reputação lhe rendia o respeito, até mesmo o medo, de seus pares. Ela era frequentemente vista em revistas especializadas, impecavelmente vestida, com um sorriso firme e um olhar penetrante, como se estivesse pronta para conquistar o mundo. Sua cobertura em Manhattan era um santuário luxuoso, situado no 56º andar de um arranha-céu com vista para o Central Park. A sala de estar iluminada oferecia vistas panorâmicas da cidade, o balé interminável de táxis amarelos e as luzes cintilantes da noite. Paredes de vidro, móveis de design, obras de arte contemporâneas, tudo ali refletia sucesso material. No entanto, esse cenário opulento não conseguia mascarar a solidão que atormentava Elizabeth cada vez mais a cada dia. Porque por trás dessa fachada perfeita estava Amélia, sua filha de 6 anos. Amélia nascerá cega, um diagnóstico que caiu como uma bomba poucas horas após seu nascimento. Desde aquele dia, a vida de Elizabeth mudará drasticamente. Ela gradualmente abandonara todas as outras ambições pessoais ou sociais para se dedicar inteiramente a essa criança frágil. Cada minuto, cada centavo, era investido na busca por tratamentos inovadores, em consultar os melhores especialistas em neurologia e oftalmologia. Ela havia adaptado o apartamento para torná-lo perfeitamente seguro, com recursos tecnológicos adaptados, brinquedos sensoriais e livros em braille. Mas nada conseguia apagar o imenso peso da incerteza. O cotidiano de Elizabeth e Amélia era pontuado por uma agenda médica implacável, consultas com o oftalmologista, sessões de terapia ocupacional para desenvolver a coordenação motora fina de Amélia e exercícios de orientação e mobilidade com especialistas para ajudá-la a navegar pelo mundo sem a visão. Elizabeth também se cercou de educadores especializados para que sua filha pudesse frequentar uma escola especial, onde aprenderia a viver plenamente apesar da deficiência. Mas a mãe por trás da empresária sentia um isolamento crescente. Apesar do progresso visível de Amélia, Elizabeth sentia que não estava conseguindo preencher um vazio, o vínculo íntimo e simples que tanto desejava com a filha. O gerenciamento rigoroso de sua deficiência havia criado um relacionamento repleto de cuidado e organização, mas com pouca espontaneidade. Ela sentia que estava falando mais com os médicos do que com a filha, enxergando a menina através do prisma frio de suas limitações, em vez de como uma criança cheia de vida e sonhos. Essa solidão era reforçada por seu círculo social, que frequentemente evitava falar sobre Amélia ou não sabia como reagir à situação. Convites eram raros, e a família extensa tinha pouca compreensão dessa vida de casal no coração de um mundo agitado. Elizabeth se viu presa nesse luxo dourado, com seu sucesso profissional de um lado e suas preocupações maternas do outro. Ela tinha tudo, mas tudo se tornará uma prisão dourada, dinheiro e recursos ilimitados, mas faltava-lhe tempo para si mesma e, paradoxalmente, para criar aquele vínculo autêntico com a filha que tanto desejava. Noites em torres de vidro e reuniões de negócios não substituíam um simples passeio no parque ou um momento de risadas compartilhadas. Toda vez que Amélia ia para a cama, enquanto gentilmente colocava a mão no rosto para lhe dar boa noite, Elizabeth se perguntava: como posso dar a ela um mundo onde ela possa realmente prosperar sem se sentir diferente? Como posso me reinventar, para que eu não seja mais apenas uma mãe protetora e distante, mas uma presença real em sua vida? Essas perguntas a assombravam. E foi nesse turbilhão de emoções, misturadas de amor e angústia, que um encontro inesperado aconteceria. Um gesto humilde que viraria toda a sua vida de cabeça para baixo. Uma tarde como qualquer outra, mas que iria mudar tudo. Naquele sábado, o sol da primavera banhava as ruas de Manhattan com uma luz suave e reconfortante. Após semanas de consultas médicas e sessões intensivas de reabilitação, Elizabeth Morgan sentiu a necessidade urgente de oferecer à filha Amélia um momento de descanso, longe das paredes frias dos escritórios e laboratórios. Ela escolheu um restaurante chique no centro da cidade, Le Jardin de Verre, conhecido por sua atmosfera elegante e tranquila, serviço atencioso e culinária gourmet criativa. O lugar era um refúgio na agitação da cidade, toalhas de mesa impecáveis,
Mesas bem espaçadas e luz suave filtrada pelas enormes janelas salientes com vista para um jardim secreto. Para Elizabeth, esse passeio não foi simplesmente um almoço, foi um parênteses de humanidade, uma tentativa de criar uma memória alegre e simples com sua filha. Um momento em que Amélia poderia simplesmente ser uma criança, sem deficiências, sem restrições. Jasmine Williams, por sua vez, estava começando seu turno da tarde. Aos 28 anos, Jasmine era uma jovem de rosto doce e olhos brilhantes, mas marcada pela vida. Ela trabalhava como garçonete naquele restaurante havia 3 anos, um emprego estável, mas exigente. Cada gorjeta era preciosa, pois ela precisava sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, ainda estudante, em seu modesto apartamento no Brooklyn. Jasmine cresceu em um ambiente difícil. Criada por uma mãe solteira corajosa, ela teve que aprender a ser resiliente e responsável desde cedo. Seu sonho de vida era se tornar enfermeira para ajudar aqueles que sofriam, como sua mãe. Ela dedicou seu raro tempo livre aos estudos, na esperança de garantir uma bolsa de estudos para a universidade. Naquele dia, Jasmine foi designada para a mesa de Elizabeth e Amélia. Assim que se aproximou, seu olhar pousou imediatamente na menina. Amélia parecia frágil, um pouco perdida, segurando desajeitadamente uma colher nas mãos trêmulas. Jasmine estava familiarizada com esse tipo de gesto hesitante. Ela frequentemente ajudava crianças e idosos a comer, para se sentirem seguras. Ela notou a expressão frustrada no rosto de Amélia enquanto ela tentava desesperadamente coordenar as mãos para levar a comida à boca. A frustração da menina era palpável, e Elizabeth, parada ali perto, observava, sem saber como intervir. Sem hesitar, Jasmine ajoelhou-se delicadamente ao lado da menina. Sua voz, suave e reconfortante, quebrou o silêncio. Deixe-me ajudar você, ok? Ela sussurrou, gentilmente pegando a colher das mãos de Amélia. Com uma ternura inata, Jasmine começou a alimentar a menina. Adaptou seus gestos à lentidão e ao tremor de Amélia, falando suavemente, quase cantarolando uma musiquinha suave, como uma canção de ninar improvisada. Amélia então ergueu os olhos, surpresa, arregalando-os para Jasmine, embora não conseguisse ver nada. Um sorriso brilhante, tímido, mas genuíno, cruzou seu rosto. Era a primeira expressão genuína de alegria que Elizabeth via em seu rosto em semanas, talvez até meses. Elizabeth ficou ali paralisada com os olhos marejados de lágrimas, sem fôlego pelo que acabará de testemunhar. Aquela jovem, uma simples garçonete, involuntariamente lhe dera uma lição de humanidade e amor. Aquele gesto humilde, aparentemente insignificante para muitos, ressoou dentro dela como um eco poderoso. Como, com toda a sua riqueza, influência e expertise, ela pôde se esquecer do verdadeiro poder da compaixão. Ela então se lembrou de todas as consultas médicas, das estratégias, dos números, dos avanços tecnológicos aos quais havia dedicado seu tempo, sem nunca ousar simplesmente dizer com Amélia. A imagem de Jasmine ajoelhada, sorrindo, cantarolando baixinho para acalmar o medo de uma criança, varreu tudo o que Elizabeth pensava saber sobre ajuda e cuidado. Quando a refeição terminou, Elizabeth chamou Jasmine para sua mesa. Ainda desolada, lançou-lhe um sorriso caloroso e sincero. Eu queria te agradecer, de verdade, pelo que você fez pela Amélia. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Jasmine, um pouco surpresa, corou levemente, mas respondeu gentilmente. Isso é normal, senhora. Cresci com um irmãozinho com deficiência e sempre quis ajudar crianças que precisam de um pouco mais de atenção. Mesmo que minha vida nem sempre tenha sido fácil, acredito que todos podem fazer a diferença. Elizabeth, tocada, sentiu uma ponte sendo criada entre seus mundos, uma ponte feita de vulnerabilidade compartilhada. Você costuma ajudar crianças como Amélia? Ela perguntou curiosamente. Sim, no meu bairro no Brooklyn, trabalho com um grupo de jovens com diversas deficiências. Organizamos atividades e tentamos apoiá-los. Nem sempre é fácil, mas é importante. Elizabeth sentia uma profunda admiração por essa mulher que, apesar de suas próprias dificuldades, dedicava sua energia a melhorar a vida de outras pessoas. Você me inspira, Jasmine. Acho que eu deveria aprender a ver a vida de forma diferente. Talvez você possa me ajudar a entender o que realmente significa ser um companheiro. Em seguida, trocaram palavras mais pessoais. Elizabeth ousou revelar suas dúvidas, seus medos, seu sentimento de isolamento. Jasmine ouviu atentamente sem julgamentos com sincera empatia. Pela primeira vez em muito tempo, Elizabeth se sentiu ouvida, compreendida e menos sozinha. O vínculo entre elas, nascido de um simples ato de ternura, abriu caminho para uma amizade improvável, mas profunda.
Neste restaurante chique de Manhattan, duas mulheres de origens muito diferentes acabaram de formar um vínculo que mudaria suas vidas para sempre. Com o passar das semanas, uma rotina gentil e inesperada se desenvolveu entre Elizabeth Morgan e Jasmine Williams. O que começou como um simples reconhecimento de um gesto gentil gradualmente se transformou em algo maior, mais íntimo, mais transformador. Elizabeth, acostumada a contratos, números e reuniões frias com investidores, descobriu outra linguagem com Jasmine, a do coração. Elas se encontravam tomando café em parques, às vezes até em frente à escola de necessidades especiais de Amélia. Suas conversas não eram mais as de uma chefe e uma funcionária, mas sim as de duas mulheres que, apesar de suas origens opostas, compartilhavam uma sensibilidade comum e uma visão de mundo mais humana. Certa manhã, depois de participar de uma sessão de brincadeira sensorial com Amélia, Elizabeth se virou para Jasmine, com emoção na voz. Você tem um dom, Jasmine. Você traz à minha filha algo que nem dinheiro nem os melhores especialistas poderiam lhe dar. Você oferece a ela sua presença, sua luz. Eu quero te ajudar a ir mais longe. Jasmine olhou para ela, surpresa. Eu? Ir mais longe? Sim. Você sonha em ser enfermeira. Quero lhe oferecer uma bolsa integral. Não um empréstimo. Não um contrato. Apenas uma chance. Lágrimas brotaram nos olhos de Jasmine. Durante anos, ela conciliava o trabalho, as responsabilidades familiares e os estudos inacabados por falta de recursos. O que Elizabeth estava oferecendo era mais do que apoio financeiro. Era a validação do seu valor, do seu futuro. Algumas semanas depois, Elizabeth fez muito mais. Inspirada pelas conversas que teve com Jasmine sobre as gritantes desigualdades no atendimento a crianças com deficiência oriundas de famílias carentes, ela lançou o projeto Fundação Lumiere. O nome veio de Amélia, sua pequena estrela na escuridão. Esta fundação não pretendia ser uma instituição de caridade tradicional, mas um projeto humano, enraizado na ação direta, apoio psicológico e equipamentos médicos, workshops de estimulação sensorial, apoio aos pais, ajuda para mães solteiras. Tudo o que Jasmine um dia sonhou em oferecer à sua comunidade. E assim, naturalmente, Jasmine tornou-se o rosto e a voz do projeto. Uma embaixadora calorosa e genuína, ela falava com simplicidade sobre o que via em campo, suas memórias de infância e as crianças esquecidas nos corredores estreitos de escolas públicas precárias. A mídia rapidamente se interessou. O contraste entre o bilionário e a ex-garçonete, agora parceiros em uma causa comum, cativou a atenção do público. Mas além da cobertura da mídia, uma profunda transformação estava ocorrendo. Elizabeth, pela primeira vez em anos, sentiu-se em sintonia consigo mesma. O que estava fazendo fazia sentido. Ela não estava mais administrando um negócio para gerar lucro, mas sim uma missão para espalhar compaixão. Quanto a Jasmine, ela concluiu seus cursos de enfermagem com louvor. Destacou-se em estágios clínicos, onde sua gentileza e instinto conquistaram a admiração dos professores. A pequena garçonete da classe trabalhadora do Brooklyn gradualmente se tornou uma mulher realizada, digna e respeitada. E no centro dessa evolução estava Amélia. A menina, antes retraída, estava se abrindo para o mundo. Ela ria mais. Fazia perguntas. Adorava sentir a mão de Jasmine na sua, reconhecendo sua voz entre outras. Jasmine havia se tornado muito mais do que uma assistente ou babá. Ela era um amigo, uma irmã mais velha, uma presença estável, gentil e luminosa. Elizabeth viu o progresso da filha, dia após dia, e finalmente entendeu uma verdade simples. Sua verdadeira riqueza nunca esteve em seus investimentos em ações ou em seus apartamentos de luxo, mas sim nesses momentos de suspensão. Um sorriso de Amélia. Uma explosão inesperada de riso. Uma mão estendida. Nestes momentos de ternura, de humanidade e de transmissão. Anos depois, o Fundação Lumiere tornou-se muito mais do que uma iniciativa filantrópica. Era um movimento nacional. Uma rede viva e vibrante, impulsionada por uma visão simples, mas revolucionária. Toda criança, independentemente de deficiência ou origem social, merece crescer com dignidade, amor e esperança. Em mais de 20 estados americanos, a Fundação abriu centros de recepção e estimulação, lançou programas educacionais adaptados, financiou bolsas de estudo para famílias de baixa renda, equipou escolas públicas com equipamentos sensoriais, treinou educadores especializados e educou milhares de cidadãos sobre as realidades das deficiências invisíveis. Nas ruas de Detroit, nas montanhas do Colorado ou nos bairros carentes de Nova Orleans, o logotipo luminoso da fundação, um pequeno sol emergindo de uma mão estendida, tornou-se um símbolo de esperança.
Elizabeth Morgan, outrora rainha das finanças, era agora uma figura respeitada no engajamento social. Seu rosto, antes conhecido por suas aparições nas páginas econômicas da Jornal de Wall Street, agora destaque em campanhas de conscientização, ao lado de crianças sorridentes. Comoveu pais, envolveu professores e cuidadores. Mas Elizabeth rejeitava qualquer idolatria. Ela costumava dizer em conferências: "Eu não mudei o mundo. Ele me mudou através de uma garçonete, um sorriso e uma mãozinha que tremia ao segurar uma colher." Jasmine Williams. Ela havia concluído seus estudos de enfermagem com honras. Especializou-se em pediatria e intervenção comunitária. Mas, acima de tudo, havia se tornado a alma da fundação. Não se contentava em ser embaixadora, agora liderava um programa nacional de mentoria para jovens cuidadores de bairros marginalizados. Cada vez que falava, sua voz era ouvida. Não pelo volume, mas pela verdade. Ela era a prova viva de que uma vida pode ser revertida, de que a dignidade pode ser restaurada àqueles que muitas vezes são invisíveis. Familiares a paravam na rua para agradecê-la. Jovens garotas do Brooklyn lhe diziam: "Você se parece comigo. Então eu também consigo." E então houve Amélia. A garotinha cega que tremia de frustração um dia em um restaurante havia se tornado uma adolescente brilhante e cheia de vida, curiosa sobre o mundo. Sua cegueira nunca desapareceu, mas sua luz interior havia explodido. Apaixonada por música, ela tocava piano com uma sensibilidade comovente, criando composições movidas pela pura emoção. Ela aprenderá a ler braille ainda muito jovem, mas o que mais amava era ouvir as vozes, as histórias. Ela se lembrava de cada entonação. E também adorava contar histórias. Queria se tornar contadora de histórias ou escritora. Dar voz àqueles que não a tinham. Amélia considerava Jasmine uma tia, uma madrinha, uma amiga. Em sua vida não havia linha entre sangue e amor. Certa noite na gala anual da fundação em Chicago, Amélia subiu ao palco guiada por Jasmine. Vestida com um vestido simples com os longos cabelos trançados caindo sobre os ombros, ela colocou delicadamente as mãos no púlpito. O salão ficou em silêncio. E com voz clara, ela declarou: "Quando eu era pequena, acreditava que nunca conseguiria viver como as outras pessoas. Que eu era um fardo." Então, uma voz surgiu, uma canção suave, uma mão. Era Jasmine. E atrás dela, minha mãe aprendeu a amar de forma diferente. Hoje, graças a elas, sei que mesmo sem enxergar, podemos iluminar o mundo. A plateia se levantou. Lágrimas rolaram. Famílias se abraçaram. E na sala, Elizabeth e Jasmine lado a lado, de mãos dadas. Eles eram uma família escolhida. Uma aliança que nasceu de um gesto espontâneo, quase trivial, mas infinitamente humano: alimentar uma menina cega com o coração. Aquele momento, gravado no passado, havia traçado um novo futuro para eles, para Amélia e para centenas de crianças que eles nunca conheceram, mas que aprenderam a amar antes mesmo de conhecê-las.